Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Fute Mesa Show. E o objetivo do canal é esse mesmo, apresentar um show de futebol de botão. E o tema de hoje também faz parte disso, pois eu mostro como eu fazia muitas coisas do futebol de botão sem os recursos tecnológicos de hoje. Então, quando da época do clube eu não tinha computador, eu fazia tudo à mão, como revistas, escudos e tabelas para os campeonatos. E é isso que eu vou mostrar hoje, como elaborar uma tabela de campeonato de uma forma prática. E vou aproveitar que vai rolar o Campeonato Brasileiro aqui no canal e vou pegar ele como exemplo. Então, curtam o vídeo deixando o seu like para fortalecer o canal e se for o caso de você ainda não ser inscrito, inscreva-se e compartilhe. E se não quiser perder nenhum vídeo, ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando forem lançados. E vamos ao tema de hoje. Digamos que você queira fazer um campeonato paulista com estes 6 times. É muito fácil montar uma tabela com esta quantidade de times, seja qual for a fórmula de disputa. Podemos, por exemplo, fazer da seguinte forma: dividimos os 6 times em 2 grupos de 3. Vamos fazer apenas como ilustração somente um grupo, como vocês veem na imagem. No grupo A eu formaria então com Corinthians, São Paulo e Palmeiras. No primeiro jogo o Corinthians pega o São Paulo, no segundo São Paulo pega o Palmeiras e no último jogo o Palmeiras pega o Corinthians. E o mesmo esquema acontece no outro grupo, o grupo B. Classificam-se então 2 de cada grupo que farão a semifinal e por fim se classificam 2 que farão a grande final. Como vocês viram, foi muito fácil montar esta tabela. Levei menos de 1 minuto. Agora, digamos que se queira montar uma tabela com 10, 16, 20 ou mais times. Quanto maior o número de times, mais trabalhoso será montar a tabela. Na época que eu montava as tabelas dos campeonatos, às vezes eu levava de 3 a 5 dias para montá-las. E eu tinha que distribuir ainda os times entre todos os sócios do clube, o que complicava ainda mais. E ter o cuidado de não acontecer um confronto de 2 times de um mesmo sócio. Nas fases decisivas, isso era quase inevitável, mas dava-se um jeito. Vejam nesta imagem os times que participarão deste primeiro campeonato brasileiro e que vocês já tomaram conhecimento no penúltimo vídeo. Como vocês veem, eles estão divididos em 2 grupos de 8. O campeonato vai rolar da seguinte forma: na primeira fase os jogos serão dentro dos próprios grupos e somente jogos de ida. Se classificam 2 times de cada grupo para as fases decisivas. Na segunda fase, jogarão grupo contra grupo, também jogos de ida. Se classificam 4 times pela pontuação geral, ou seja, somando-se a pontuação da primeira fase e da segunda fase, independente de grupo. As fases decisivas serão 3, quarta de final, que reunirá então os 8 times classificados. Depois se classificam 4 para a semifinal e depois se classificam 2 para a grande final. Em todas estas fases decisivas serão jogos de ida e de volta. O time com maior número de pontos leva vantagem de jogar por 2 resultados iguais, que pode ser 2 empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. Nesta competição ninguém cai para a segunda divisão. O campeão e vice se classificam para uma Libertadores. E o terceiro e quarto colocados garantem uma vaga numa Sul-Americana. Vamos então à forma que eu usei para se montar uma tabela de maneira prática. Primeiro, eu substituí os times por números, e esta é a base de toda a estratégia para se montar uma tabela. E por que trabalhar com números? Bem, se envolvesse matemática, cálculos, etc., não faria sentido usá-los, iria complicar ainda mais. Eu particularmente gosto muito de matemática, mas não sou expert no assunto. Mas aqui no caso, eles serão usados por questão estratégica. É simples, é mais fácil, menos confuso se trabalhar com números do que com nomes. Quando se trabalha na montagem de tabelas, com muitos times, à medida que vai se avançando na montagem dos jogos, mais complexo vai ficando. Acontece de se repetir jogos, ou de um time enfrentar o mesmo time 2 vezes, ou mesmo deixar algum time fora de alguma rodada, e coisas assim. Então, me veio a ideia de fazer uso dos números. Você não vai precisar fazer nenhum cálculo.
A intenção com o uso dos números é de dar uma visão mais nítida do que se está montando, correndo assim menos risco de cometer erros e ter que se estar sempre remontando a tabela. Então, depois de substituir os nomes dos times por números, como vocês veem, os números vão de 1 a 8 no grupo A e de 9 a 16 no grupo B. O segundo passo é circular o primeiro número de cada grupo, como vocês veem. Isso é para lembrar que eles são a base para se montar cada rodada, que aqui no campeonato serão 7 na primeira fase de cada grupo e 8 rodadas na segunda fase no total, envolvendo os dois grupos. O terceiro passo, pessoal, é unicamente estratégico de quem está montando a tabela. Cada um tem a sua. O que foi que eu fiz? Coloquei o primeiro da base, o número 1, para jogar com o número 2. O número 3 com o número 4, o número 5 com o número 6 e o número 7 com o número 8. Esta então é a primeira rodada. No grupo B se faz a mesma coisa. Como vocês veem, a estratégia na primeira rodada foi bem simples. O primeiro time pega o seu subsequente, o terceiro time pega o seu subsequente e assim por diante. O passo seguinte, que é a segunda rodada, eu montei os confrontos alternando os times. Ou seja, a estratégia foi o seguinte: número ímpar pega número ímpar e número par pega número par, na ordem que aparece. Então ficou desse jeito: 1 com 3, 2 com 4, 5 com 7 e 6 com 8. No grupo B é feita a mesma coisa. Até aqui foi fácil. A coisa começa a complicar a partir da terceira rodada, e aí é que se vê a importância dos números. Primeiro, eu montei um quadro como vocês veem, e nele estão os números que representam os times, e o X marcado em todos eles, nos dois primeiros quadros, significa as duas rodadas que já foram montadas, ou seja, a primeira rodada e segunda rodada. A partir de agora, monta-se os restantes das rodadas, usando-se este quadro para auxiliar. Lembrando sempre, pessoal, que se começa montando a rodada com cabeça do grupo. Então, a estratégia que eu usei para montar esta terceira rodada foi pegar o número 1, pulei 2 números e ele então vai jogar com o número 4. Peguei os 2 números que eu pulei e coloquei-os para jogar entre si. A partir do número 5, se faz a mesma coisa. O 5 joga com 8 e o 6 joga com 7. Detalhe: esse quadro serve para se ir marcando os números à medida que os confrontos forem montados. Isso ajuda a detectar se está repetindo o time na mesma rodada. Neste quadro de marcação das rodadas, aqui eu usei caneta vermelha para ser visualizado melhor aqui no vídeo. Mas o ideal é fazer a marcação de lápis, porque se acontecer algum erro na montagem da rodada, apaga-se e começa de novo. Este quadro que foi feito para auxiliar na montagem das rodadas no grupo A, se faz também para o grupo B. Segue-se o mesmo processo. E mais um lembrete: a cada jogo montado, verifica-se as rodadas anteriores para ver se não está repetindo o jogo. Caso contrário, terá que refazer a rodada. Pronto, pessoal, por aqui eu paro a explicação da montagem desta primeira fase. O resto das rodadas você aplica a sua estratégia, aí vai da criatividade de cada um. Eu não vou passar aqui toda a primeira fase por questão de tempo, senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas o principal que você deve ter em mente é que, ao invés de trabalhar com nomes, é muito mais fácil trabalhar com números. E montando este quadro que eu lhe mostrei, isso vai auxiliar na montagem dos jogos e das rodadas. Tendo estas duas coisas como base, o resto fica mais fácil. A segunda fase foi mais difícil para se montar, mas segue as mesmas estratégias da primeira. Aqui no caso, o confronto será grupo versus grupo, por isso são 8 jogos por rodada, o que faz a montagem dos jogos seja um pouco mais trabalhosa. Não vou explicar rodada por rodada, só vou lembrar vocês o básico,
que é sempre tomar o primeiro número para montar a rodada. E depois de todas as rodadas montadas, tanto na primeira fase como na segunda fase, aí então você coloca os jogos na ordem que você quiser. Inclusive, invertendo os times. Por exemplo, se na montagem saiu Flamengo e Corinthians, você pode colocar na arrumação Corinthians e Flamengo. E não precisa sempre o primeiro time aparecer encabeçando a rodada. Você pode então embaralhar os jogos quando for arrumar. Depois de toda a tabela pronta, aí então é só substituir os números pelos respectivos times. No grupo A, por exemplo, está o número 1. E o primeiro do grupo A é o Atlético Mineiro. Então é só trocar o número 1 pelo Atlético Mineiro, o número 2 pelo Bahia, o número 3 pelo Botafogo e assim por diante. E a mesma coisa se faz no grupo B. E nas rodadas se faz a mesma coisa. Olha só como ficou a primeira rodada, por exemplo, no grupo A. O Atlético Mineiro pega o Bahia, o Botafogo pega o Fortaleza, o Grêmio pega o Santos e o São Paulo pega o Vasco. E assim, pessoal, se faz em toda a tabela. É só ir substituindo os números pelos nomes dos times. E está pronta a tabela. É isso aí, pessoal, já tenho quase tudo pronto para o início do campeonato. E enquanto eu estiver repassando a tabela e fazer a sua impressão à mão, com todos os seus escudos e demarcações, no próximo vídeo eu irei estar apresentando mais um tutorial, que será a feitura do troféu do campeonato. Até lá!